A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o casamento. Há muitas dúvidas sobre isso, né? Onde foi instituído o primeiro casamento? Quem instituiu o casamento? Claro, foi Deus que instituiu o casamento. A instituição do casamento foi promulgada nos primórdios da humanidade, né? Foi instituída lá no paraíso do Éden, antes da humanidade ainda existir, onde só estava Adão e Eva no paraíso, e ali Deus instituiu o casamento. Diz assim, Gênesis 2:24, portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja bem, quem que era o pai de Adão? Claro que foi Deus, né? Mas e a mulher? Quem que era a mãe? Ele não tinha mãe, né? E quem era o pai e a mãe de Eva? Será que foi Adão? Então, Deus não estava falando ali para Adão e Eva, Deus estava falando para fora, para quando Adão e Eva fossem sair do paraíso, né? Quando ele fosse expulso do paraíso. Deus já sabia sobre isso. Por isso que ele já instituiu o casamento antes, né, dele ser lançado fora do paraíso. Então você vê que o casamento foi instituído dentro de um lugar santo, onde Deus fez um paraíso especial para que o homem pudesse viver lá, mas o homem não conseguiu viver e foi de lá, acabou sendo expulso, e Deus já estava sabendo disso, começou a instituir o casamento, né? Porque veja bem, quem são os dois pais? Quem é o pai e mãe de Adão e Eva, né? Quem são? Se só tinha Deus, Deus criou só Adão, né? Deus fez Adão, né? Ele tirou do pó da terra, né? E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E de Eva ele tirou um pedaço de uma costela com carne de Adão e fez a Eva. Então, realmente, ele estava falando isso para hoje, para nós. Então, você vê que o significado, né, de tudo isso seria o quê? Seria eles terem ligados, né, eternamente. É uma ligação eterna entre os dois. Embora o conceito presume a existência de uma casa distinta da casa dos pais, não significa afastar-se completamente dos laços que ligam os pais paternos. Então, veja bem, o casamento, nós temos que deixar pai e mãe, mas não deve deixar de ter os laços maternos, né? Não significa abandonar pai e mãe, não é isso. É para ter uma nova família. Né? Então, quando diz assim, apegar-se-á, né, fala da união física e dos aspectos morais dos laços do matrimônio. No casamento, o homem e a mulher tornam-se uma só carne, sugerindo vínculos físicos, sexuais e emocionais, um relacionamento longo e duradouro, ainda que há duas pessoas, mas juntas estas se tornam uma só. Então veja bem, nós temos que compreender um ao outro, né? Porque agora nós somos o quê? Uma só carne, né? Uma só carne, e para isso ser uma só carne, nós temos que deixar as coisas do passado, as nossas vontades, e apegar-se o quê? A mulher como a mulher se apegar ao marido, né? Efésios 5:31 diz assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma carne. Então veja bem que ele aqui representa novamente, né? Paulo cita aqui, cita esse versículo, né? Falando sobre o versículo 2:24 de Gênesis, né? Que ensina que a união singular entre marido e esposa, né? O marido e mulher, substitui laços familiares originais. Quer dizer, aqui está dizendo que nós estamos vivendo uma nova vida, ser uma nova família, né? É isso que Deus está dizendo para nós. A expressão uma só carne fala mais de uma unidade das vontades, né, do respeito, da devida alteridade de personalidade. Alteridade significa natureza ou condição que é outro do que é distinto, né? Refere-se à qualidade de ser outra ou
o ato de reconhecer e respeitar e compreender as diferenças e a individualidade de outras pessoas entre o casal. Esses são os princípios fundamentais do bom relacionamento do casal. Então, veja bem, nós temos que respeitar, reconhecer, né, que agora nós somos um só. Então, nós temos que ter concordância nas coisas, né? Não como hoje, né, que há muita divergência, né? O divórcio hoje parece que virou festa, né? Todo mundo casa e já quer se divorciar. Por isso que temos que procurar bem o que vamos, né, com quem nós vamos viver a vida eterna. Está lá também, no Novo Testamento, Jesus refere-se a este texto, né, do Gênesis 2, 24, como fundamental da visão bíblica do casamento. Mateus 19, 5, ele disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Está lá de novo em Efésios 5, 31. Diz Mateus 19, 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, veja bem, quando Deus ajunta o casamento, né, o homem não tem que separar, mas, infelizmente, o homem quer mudar as coisas, né, as coisas divinas. Esse é o propósito de Deus, que o casamento será duradouro. Na construção da sociedade, não é entre pais e filhos, que eles já quebraram, né, por ocasião do casamento, mas sim o casamento entre homem e mulher. Então, veja bem, não é mais uma união entre pais e filhos, mas já foi quebrada ali o casamento, foi quebrada essa união, mas não é para deixar, né, abandonar, como já falei antes, né, não é abandonar o pai, nem os filhos também, né? O pai abandonar o filho porque casou e o filho abandonou o pai porque está casado com outra mulher, né? É por isso que o adultério é algo muito grave. A união física do casamento e o símbolo de uma união em várias áreas, né? Romper essa união é o mesmo que destruir a unidade, né, da própria vida. Com o divórcio, o homem prepara, né, se repara, né, que Deus ajudou, ele quer quebrar, né, o que Deus ajudou. Então o homem quer destruir, ele separa, né, o que Deus ajudou. 1 Coríntios 7, 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido, né? Então veja bem, por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher e cada um tem o seu marido. No 1 Coríntios 6, 18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, o pecado é para si mesmo, não? Romanos 6, 12, aliás. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, não podemos deixar ser dominado pelas nossas vontades, né? Não podemos deixar o casamento ser dominado pelas nossas vontades. Hebreus 13, 4 diz assim, venerado seja entre todo matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Então veja bem, Deus julgará, né? Vê lá, depois dá uma olhadinha lá em Gálatas, né, 5, do 16 ao 26, os frutos da carne e o fruto do Espírito, para ver o que você, né? O que isso acontece muito nos casamentos hoje em dia. Mas por que para Moisés deu a carta de divórcio para repudiar a mulher? Porque Deus deu o divórcio. Vamos lá, Mateus 19, 7. Disseram-lhes ele, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então, por que Deus mandou fazer? Por que né, mandou a Moisés fazer isso? Ele disse-lhes, pois, por causa da dureza do 19, 8, né? E disse-lhe, pois, né, Jesus dizendo, por causa da dureza de vosso coração vos permitiu repudiar vossa mulher, mas
no princípio não era bem assim, tá? Não foi assim. No princípio não era assim. Mas o homem corrompeu todas essas coisas. Por isso que Deus deu a carta de divórcio. Veja, vamos entender isso daqui. No 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se não for por causa de prostituição, é pecado, é adultério, né? É um dos pecados, né, que o homem comete, né? O adultério entre o casal. Sem contar o adultério com Deus, né? Que também está adulterando aquilo que Deus fez para o homem, né? Que Deus determinou para o homem. Nesse texto, Jesus se volta na franqueza para um assunto essencial, a causa do divórcio e da dureza do coração. Por trás de todo casamento, né, tem defeitos, existe um coração obstinado em relação a Deus, depois obstinado em relação ao companheiro dessa pessoa. Então, isso faz o quê? São os defeitos que o ser humano tem, né? Ele fica obstinado, né? Porque não, Deus quer tudo que é pôr a culpa em Deus, né? E depois no seu companheiro, né? E nunca ninguém assume o erro, né? Sendo assim, os crentes deveriam tomar o cuidado de escolher uma companheira ou um companheiro, né? Para serem eternos. Entretanto, nenhum casamento será livre de dificuldades, né? A ponto de não determinar um divórcio, né? Terminar em um divórcio. Suas inclinações naturais. Então, qualquer probleminha já quer se divorciar, né? Que é a vontade do ser humano, né? Para arrumar o problema dele, é melhor jogar tudo fora, né? E o que a lei diz sobre isso? Deuteronômio 24:1. Quando um homem tomar uma mulher, né? E se casar com ela, e então será que se não achar graça em seus olhos por ela, achar coisa feia, e ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará a sua mão e a despedirá na sua casa. No 2. E ela, depois saindo da sua casa, for-se e se casar com outro homem. Né? No 3. E se este último homem o aborrecer e lhe fazer escrita de repúdio, e lhe der sua mão, né? Der na sua mão e a despedir, veja ali, da sua casa, ou se este último homem que o tomou para si por mulher vier a morrer, no 4, então o primeiro marido que a despediu não poderá tomar e torná-la para que seja sua mulher, pois foi contaminada. Pois é abominação perante o Senhor, assim não porás pecar, né? Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, veja bem, ela já teve outro marido, então já foi contaminada. Então não pode, na lei dos judeus era isso. Hoje em dia não, né? Hoje em dia parece que é tudo à vontade, né? Casa, descasa, volta, separa, volta de novo, separa, sai com o outro, vai com o outro, e vira aquela baderna, né? E isso está tudo, e Deus está vendo tudo isso, né? E isso vai pesar muito. Vamos ver o que fala aqui a Bíblia, né? Esta passagem não fornece uma sensação divina, né? Ao divórcio. Pelo contrário, reconhece que o divórcio era praticamente praticamente entre os israelitas. Então, veja bem. Então, simplesmente Deus não reconhece isso daí, né? Mas era o que os judeus faziam. A existência de uma escrita de repúdio para a esposa tem o efeito de anular todos os direitos do marido sobre o dote que ela trouxera ao casamento. Seria uma carta de proteção à esposa. Então, se o marido repudia, ela tem direito a pegar todo o dote que foi dado por ela, né? Pelo pai, para se casar, né? Para o pai dela, para se casar com o homem. Ela tem direito. Então, isso era lei para poder proteger. Quando Jesus discutia essa passagem com os fariseus, declarou que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração humano, né?
embora Deus jamais tivesse a intenção de que o divórcio ocorresse. Então Deus não teve intenção que ocorresse o divórcio, mas foi por causa do coração do homem. Sendo o propósito de Deus que o casamento fosse algo duradouro até o fim das suas vidas. Sabendo, pois, que lá na ressurreição não iremos reconhecer uns aos outros, né? Porque Jesus Cristo diz, olha o que ele diz aqui, Mateus 22, 30, diz Jesus, né? Está entre parênteses aqui, que não está na Bíblia. Porque na ressurreição nem casam, nem dão em casamento, mas será como os anjos dos céus. Então veja bem, aqui na terra nós podemos nos casar, podemos namorar, podemos casar, podemos fazer a nossa vida, ter a nossa família constituída debaixo da palavra de Deus, né? Mas quando formos para a ressurreição, olha só, quando formos para a ressurreição, porque esse que fica repudiando mulher, caindo com o outro, fazendo coisa errada, esses não vão para a redenção, não vão subir para os céus. E lá nós não vamos reconhecer ninguém, porque nós não vai ter nem casamento, nem vamos namorar, não vai ter mais nada, né? Porque nós vamos ser igual aos anjos, não vamos ter sexo, porque o corpo não é mais o corpo, é só o espírito não tem sexo, você não vai saber se é homem ou mulher, então é diferente. Mas aqui foi bem claro, é quando for para a ressurreição. Então não é todos que vão, não, irmãos. Porque se você ficar aprontando muito no seu casamento, você não vai para a glória. E aí a coisa vai complicar. Porque lá naquele lugarzinho bem aquecido, né? Aquecido eternamente, lá no Lago do Fogo do Inferno, lá não vai ter choro nem vela, não, né? Você vai sofrer eternamente sentindo a sensação de ser queimado, né? Seu espírito vai ter sentido a sensação de ser queimado eternamente. Então, irmão, cuidado vocês jovens aí que estão aí casando, descasando, casando de novo, voltando para trás, voltando a juntando os trapos, que não diz aqui, né? Aqui no nosso país, né? Então, cuidado com isso, irmão, porque quando chegar o dia da sua ressurreição, você não vai para o céu. Amém? Então, isso é o significado do casamento. Foi algo instituído por Deus lá no paraíso do Éden, né, no lugar sagrado, onde Deus fez um lugar especial. E o casamento para Deus é especial, porque é o que Ele deixou para nós, a semente, né? Nós somos sementes dos nossos pais e nossos filhos são nossas sementes. Então, é isso que Deus quer, que nós sejamos perfeitos, né? Como Jesus, seu Filho, foi perfeito e como Deus é perfeito. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.